Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você esteja assistindo o vídeo, fica aí minhas saudações especialmente a todos os meus alunos. Espero que vocês se encontrem bem, se encontrem saudáveis, que é isso que importa, beleza? Galera, hoje vamos falar um pouco aqui sobre a sucessão do cônjuge ou do companheiro. Eu vou iniciar falando isso, fazendo um alerta para vocês que todas as informações, todas as alusões que eu fizer, mesmo que eu mencione somente o cônjuge, elas se aplicam irrestritamente aos companheiros, beleza? E aí vejam vocês que vale lembrar também que tanto para o cônjuge ou para o companheiro, seja de relação heteroafetiva ou homoafetiva, beleza? Então, sempre que eu falar em cônjuge, vocês leiam também que estará incluso nessas mesmas regras os companheiros. Por quê? E aí eu vou dar o fundamento disso. Vocês bem sabem que o artigo 1790, que instituía uma forma sucessória específica e própria para os companheiros, ele foi declarado inconstitucional, beleza? Foi declarado inconstitucional e a partir do recurso extraordinário 646721 e 878694, se teve reconhecida a aplicabilidade das mesmas regras sucessórias dos cônjuges para os companheiros. Então esqueçam lá a sucessão que era entabulada no artigo 1790 para os companheiros e utilizem para estes companheiros as alusões do artigo 1829, inciso 3º, 1838 e demais legislação aplicável ao caso. Vou começar falando, pessoal, exatamente desse aspecto corretivo que o Supremo ponderou, corretivo no sentido de reconhecer que o Código Civil, no seu artigo 1790, ele instituía uma discriminação em relação aos companheiros. Ele entabulava uma sucessão distinta para o companheiro, de forma a que, com a evolução social, com a evolução da sociedade, que culminou, inclusive, com o reconhecimento da união estável como uma entidade familiar, juridicamente reconhecida, já nos parecia anacrônico esse posicionamento, de que tratava o companheiro num patamar abaixo ou num patamar aquém do cônjuge, por uma mera formalidade. Vejam vocês que o companheiro ele estaria vinculado às mesmas relações jurídicas, aos mesmos compromissos quanto à coabitação, fidelidade, etc, etc. E ainda assim, por uma formalidade, por uma omissão de formalidade que teria sido o casamento, ele não teria o mesmo direito sucessório, ainda que reconhecida a união estável de fato e de direito. Então, essa, vamos dizer, incongruência legislativa, ela veio a ser corrigida exatamente por ocasião da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, beleza? E a partir disso, se passou a discutir em vários aspectos os efeitos repercussórios dessa inconstitucionalidade. Evidentemente que isso não passou em branco para o direito sucessório e teve vários e vários aspectos incidentes sobre regras que já estavam no nosso dia a dia, né? A norma já tinha se internalizado quanto à sua aplicabilidade. Mas nunca é tarde para se corrigir, nunca é tarde para melhorar, e foi com esse intuito que já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, antes disso o STJ, no sentido de que a sucessão do
companheiro, ela vai ocorrer de forma similar à sucessão dos cônjuges, beleza? E voltando então a nossa atenção para o cônjuge, eu quero mostrar a vocês que aqui nós vamos abordar o cônjuge, apesar de já virmos abordando sobre o cônjuge em sucessão de concorrência, etc, etc, vamos abordar um pouquinho hoje quanto ao fundamento da chamada sucessão por direito próprio e não em concorrência. Como assim, Cláudio? Vocês vão ver que lá no artigo 1829, inciso 3º, o código ele de jeito. Na terceira posição, ou seja, em terceira hipótese, quem herdará primeiramente? Os descendentes, em concorrência com o cônjuge, os ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Em terceiro, ele menciona como a sucessão será deferida para o cônjuge sobrevivente. E vejam aí que nós estamos tratando exatamente dessa hipótese, da hipótese sucessória do cônjuge, em que ele faz por direito próprio, por exclusividade, e não em concorrência com os demais herdeiros. O fundamento desse direito se encontra estabelecido também lá no artigo 1838, que eu vou ler para vocês. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. E aí vejam vocês que a gente está falando exatamente da sucessão própria e não daquelas sucessões em concorrência, onde o cônjuge concorre com os descendentes, em algumas hipóteses, ou que sempre concorre com os ascendentes, desde que estes existam e vivos, beleza? Aqui nós estamos falando exatamente na sucessão em que o cônjuge vai herdar direito próprio, além da meação, independente do regime matrimonial. Ou seja, ele pode, inclusive, efetuar meação, beleza, show de bola, e pode também amealhar bens através da sucessão prevista no artigo 1838. Como quase tudo, aliás, como várias coisas no direito sucessório, o direito de sucessão do cônjuge, ele é cheio de controvérsias, de discussões acerca de seus conteúdos. O primeiro deles eu já falei, que foi a questão da expansão ou da aplicação do mesmo direito ao cônjuge para os companheiros. Isso eu já aludi de forma preliminar e introdutória, mas não é apenas esta. Nós temos estabelecido no artigo 1830 a seguinte regra: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que esta convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. E aí vocês vão ver que a esse respeito nós temos emendas constitucionais, no caso a 66 de 2010 e o enunciado número 2525 da quinta jornada de direito civil. Vejo vocês que esse artigo, ao meu ver, ao meu entendimento, ele é absolutamente anacrônico, absolutamente despropositado, eu diria até. Porque ele fala de duas coisas que sequer eu poderia dizer que sequer existem, mas que, na verdade, sequer têm efeitos práticos no nosso direito atualmente. Um deles é a questão da separação de fato, e esse fato dele mencionar que o cônjuge terá direito à sucessão, ainda que separado de fato há menos de 2 anos, me parece hoje totalmente inaplicável, totalmente
dissonante com as regras da nossa legislação. Vejam vocês que hoje, para se divorciar, os cônjuges não precisam mais aguardar prazo, aguardar transcurso temporal para poder realizar o seu divórcio. Esse artigo ele é remanescente, ele é um resquício, diria eu, até indevido, ainda do direito de família, quando previa, no Código de 16 principalmente, alguns requisitos ou algumas restrições para o exercício do direito de divórcio, instituído em 77. Vejam vocês que antigamente o divórcio só era permitido posterior a uma separação judicial ou mesmo a uma separação de fato prolongada. Aí sim poderia-se promover a ação de divórcio que visa a cessação do vínculo conjugal. Outro, diria eu, odioso tema que foi mantido no artigo 1830 é exatamente o aspecto da culpabilidade. A culpabilidade ainda considerada como a culpabilidade pelo divórcio ou pela dissolução ou mesmo pela separação, sendo considerada como causa de perda de direito, sendo considerada como causas destrutivas de direitos, como foi no Código 16. Por muito tempo, aqueles que não acompanharam o Código de 1916, o Código 16 previa que a culpa pela separação ou pelo divórcio, ela era causa, inclusive, da perda do direito de guarda, da perda do direito de alimentos, da perda patrimonial, coisa que já foi rechaçada na nossa legislação há muito tempo. Leia-se quanto a esses fatos a própria Constituição de 88. E mais, ainda quanto à questão do tempo, a questão temporal, vale mencionar a chamada teoria do desamor, que foi o que abrigou a novel legislação que excluiu o aspecto temporal como exigência do exercício do direito de divórcio. Ou seja, se hoje nós temos na nossa realidade um direito inequívoco que os cônjuges podem se divorciar, que é muito mais sério do que separar, podem se divorciar a qualquer tempo, e isso, evidentemente, gera efeitos sucessórios, por que não permitir que a separação de fato, seja de um dia, seja de 2, 10, 100 dias, não já surta os seus efeitos no sentido de desconstituir a relação jurídica, ou a sociedade conjugal, ou a sociedade convivencial. E é nesse sentido que tem caminhado os posicionamentos para reconhecer que, havendo uma separação de fato definitiva, com segurança, não mais haverá vínculo jurídico obrigacional entre as partes. E assim, penso eu que não poderia deixar de ser, quando eu digo não haverá mais vínculo jurídico sucessório entre as partes, e penso eu que assim não poderia deixar de ser. Vejam vocês que a separação de fato, ela já inaugura uma nova fase do relacionamento, da relação jurídica, de convivência ou mesmo de matrimonial, porque ela já nos traz a percepção de que aquela separação já gera diversos direitos. Por exemplo, o direito de visita aos filhos, por exemplo, o próprio direito de postular alimentos entre os cônjuges, se dá com a separação, não há exigência de prazo, etc, etc. Então, se para tudo mais
não há uma exigência de prazo para se validar uma separação de fato, eu não vejo sentido, eu não vejo lógica, eu não vejo fundamento para se manter irrestritamente, ou a aplicabilidade mesmo, do artigo 1830. E aí nós temos os posicionamentos doutrinários que hoje tendem, com a maior segurança de posicionamento, já neste sentido. Outro artigo que eu gostaria de mencionar para vocês é exatamente o artigo 1839, que diz: se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Ou seja, mais uma vez o Código faz menção às regras do artigo 1830, regras estas, como eu acabei de falar, são, eu diria, pejorativas em relação à lisura, à própria dinâmica do direito de família e sucessões nos tempos de hoje. Beleza? Sendo assim, galera, vale a gente salientar ainda um ponto interessante, um ponto que eu acho bastante válido e é muito discutido, regredindo um pouquinho, é quando a gente remete à chamada sucessão híbrida. Sucessão híbrida. E na sucessão híbrida, vocês vão ver que a sucessão híbrida é exatamente aquela em que é estabelecido uma sucessão concorrencial entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Só que, nesta linha de descendentes, nós temos um regramento, nós temos uma diferenciação da existência de de descendentes unilaterais, que são filhos somente do cônjuge falecido, e descendentes bilaterais, beleza? Que são filhos do cônjuge falecido e do próprio herdeiro concorrencial, que é o cônjuge sobrevivente. Ou seja, eu tenho a seguinte situação: eu tenho um falecido, está aqui João. João tem 2 filhos com Maria, sua atual esposa, e tem mais 2 filhos com Joana, sua esposa pré-falecida ou divorciada. E aí nós tínhamos lá instituído no Código que haveria uma concorrência, há uma previsão legal de que haveria uma concorrência privilegiada do cônjuge sobrevivente em relação aos seus descendentes. Em relação aos seus descendentes, ele teria uma concorrência privilegiada, ele teria a reserva legal de pelo menos 1/4 da sucessão. E isso certamente ia impactar na sucessão dos demais descendentes que eram unilaterais. Olha só, isso é objeto de discussão, de fórmulas, de equações, que é a chamada fórmula de Tussa, enfim, em que nós tínhamos basicamente 3 correntes. Uma corrente dizia que, por se tratar de haver filhos comuns, o cônjuge teria direito a 1/4 de toda a herança. Outra corrente dizia, não, já que tem herdeiros que não são herdeiros comuns, que são herdeiros exclusivamente do cônjuge falecido, ele não vai ter direito a essa reserva legal. E a terceira corrente dizia que, havendo essa miscigenação, essa miscelânea, essa mistura de tipos de filho, o cônjuge iria concorrer com a reserva de 1/4 dos filhos comuns e sem a reserva de 1/4 dos filhos que eram só filhos do falecido. Mas, se eu não me engano, em 2016, por volta de 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele se posicionou a respeito disso, inclusive em repetição de um posicionamento do STJ, dizendo que
o aspecto concorrencial na sucessão híbrida, ele não estava afeito, ele não estava vinculado às regras do artigo 1832. Ele não estava afeito às regras de privilégio do artigo 1832. Somente estaria vinculado a esta regra do artigo 1832 quando ele concorresse exclusivamente com filhos comuns, ou seja, se só tivesse filho dele e do seu falecido marido ou falecido companheiro naquela concorrência. Uma vez que ele concorresse com filhos dele e do marido e outra pessoa, ele não teria em seu favor este cônjuge, o direito a essa reserva legal, a este privilégio quantitativo instituído pelo artigo 1832. Beleza? Essas são as alusões que eu tinha a fazer. Acredito que esgotam exatamente o que trata aqui o nosso código, já que já vimos as hipóteses de sucessão concorrencial, mas eu vou deixar aqui, junto com esse vídeo, um link para vocês acompanharem uma série de exercícios que dão conta de situações hipotéticas bem práticas, bem simples, que eu acho que vai ajudar muito na compreensão de vocês. Beleza? Então hoje era isso que a gente tinha a dispor aqui no nosso encontro. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.